Shalom, bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa do Pai. É bom estar na casa do Pai? Então podemos ficar de pé nos nossos lugares. Nós vimos à casa do Pai porque hoje temos uma festa. Hoje há uma festa nos céus porque nós estamos na casa do Pai. E nós vimos celebrar com o Pai a vida que Ele nos dá, a vida que Jesus nos deu. Por isso é sempre dia de festa quando estamos na casa de Deus. Poder estar muito calor lá fora ou muita chuva lá fora, poder estar muitos problemas ontem e amanhã a gente não sabe o que pode acontecer a cada um de nós. Mas hoje é dia de nos alegrarmos na casa do Pai. É dia de dizermos ao Senhor Jesus porque estamos aqui. É dia de agradecermos, te louvamos, Senhor. Te glorificamos nesta manhã, meu Deus. Declaramos com a nossa voz a nossa gratidão por tudo o que tens feito na nossa vida. Declaramos com a nossa voz que só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de adoração, só Tu és digno de honra. Tu és o único que és santo. Tu és o santo de Israel. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que nos deu vida, o Deus que criou o céu e criou a terra e tudo o que há nos céus e na terra e por baixo da terra. És Tu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então nos alegramos na Tua presença, celebramos a Tua vida em nós, celebramos a Tua libertação em nós, celebramos a Tua liberdade em nós, celebramos a Tua glória que vem sobre as nossas vidas, celebramos a Tua graça que vem sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor, conforme devemos celebrar todos os dias, mas hoje é especial porque hoje a igreja que se chama pelo Teu nome está reunida na Tua casa, está reunida no Teu templo para declarar: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Toda a honra seja para Ele e nós nos colocamos debaixo das Tuas mãos, Senhor. E a Tua palavra nos diz no Salmo 64: E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Por isso hoje nós, Senhor, como homens justos, têm que ser tratados e melhorados, mas justos na Tua palavra, hoje nos gloriamos na Tua presença, como diz aqui o Teu Salmo, e em Ti confiamos. E todos nós, os que somos retos de coração, mesmo sabendo, Senhor, temos um coração enganoso, mas somos retos de coração, hoje glorificamos o Teu nome e nos glorificamos na Tua presença. Vai glorificando ao Senhor com a Tua própria voz, com as Tuas palavras. Declara palavras de amor, de gratidão ao Senhor. Deus majestoso, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso. Toda a honra, toda a glória são para Ti, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã, declarando que não somos nada sem Ti, Senhor. Mas contigo nós somos os homens e mulheres mais corajosos e ousados do mundo. Contigo nós saltaremos muralhas, contigo nós desbaratamos os exércitos, contigo nós lutamos contra o Golias e nós vencemos, porque é o Espírito de Deus Todo-Poderoso que está em nós, que nos capacita, que nos ajuda. Oh Deus, nos colocamos hoje nas Tuas mãos, entregamos as nossas vidas, Deus, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos e Te damos graças, Te glorificamos com a nossa vida, Te glorificamos com o nosso louvor, Te glorificamos com tudo o que temos, com tudo o que somos. Oh Deus, não nos cansamos, Senhor, de dar glória, glória, glória a Ti, toda a honra é para Ti. E vem, Senhor Espírito Santo, pedimos, vem sobre este lugar, vem tocar nas nossas vidas, vem tocar nas vidas dos que estão a assistir em direto, vem tocar nas vidas dos que vão ver a gravação, Deus, porque o Teu poder não se esgota aqui, o Teu poder não se esgota nunca, porque és poderoso, és o Todo-Poderoso. Vem, Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos, que a nossa boca possa cantar louvores, que a nossa boca possa glorificar, que a nossa boca possa adorar nesta manhã, Senhor, e que Tu Te agrades, Deus. Que os Teus anjos possam vir ministrar a cada um de nós debaixo das Tuas ordens. Que os Teus anjos possam vir aqui travar, Senhor, as batalhas que nós não conseguimos travar, Deus. Oh, Pai, entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta celebração, este louvor, para que a Tua honra, Senhor, seja levantada aqui, para que a glória a que Tu tens direito, a glória que é devida, possa ser levantada aqui, Senhor. Oh, Deus, para que nós nos podermos alegrar, que o nosso coração se alegre na Tua presença nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos nesta manhã, Senhor. Liberdade aqui, Espírito Santo. Liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito
mudanças de lugar. Deixa que Ele faça a vontade dEle dentro de você. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, declare, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Que Ele possa nos perdoar, que hoje Ele possa sarar a nossa alma, que hoje Ele possa organizar as nossas mentes, que hoje Ele possa organizar o nosso coração. Amém, Senhor, nós te damos liberdade, Senhor. Vem mesmo organizar, vem mesmo mudar tudo de lugar, Senhor. Ó Senhor, vem curar as feridas, Deus. Vem sarar a nossa alma, Senhor. Que nós possamos estar totalmente dispostos, Senhor, a te receber, Deus. Ó Deus, que possa esvaziar a casa, Senhor, e colocar tudo novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Deus, que teu perdão é completo, Senhor. Nós cremos, Deus, que a tua bondade, Senhor, sara a nossa alma, Deus. Então declare, o perdão de Deus é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude, Senhor. Mude nossas vidas. Depositamos, Deus, a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Depositamos tudo que nós temos, Senhor. Tudo que nós somos em Ti, Senhor. Mude as coisas de lugar. Mude
que a figueira não floresça, mesmo que não tenha produto na oliveira, Deus, nós confiamos em Ti, Pai, e colocamos o controle nas Tuas mãos, Deus. Ó Deus, nós não cedemos à pressão, pois o nosso Pai é um Deus poderoso. Nós não deixamos que as situações tentem nos matar. Nós não deixamos que as situações, as circunstâncias, Pai, nos levem abaixo, Deus, porque cremos em Ti, Senhor. Se vamos abaixo, Deus, eu oro hoje, Pai, gere em nós fé, meu Deus, para segurar nas Tuas mãos e deixar que Tu nos levantes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Deus.
produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos afirmar. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Senhor. Muito obrigada. Em Ti nós confiamos, Deus, firmamos o nosso pé, Senhor. Declare palavras de adoração a esse Deus maravilhoso. Declare palavras de amor a Ele. Nós Te amamos, Senhor, nós Te bendizemos. Cordeiro Santo, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és a nossa força, Deus. És o nosso Salvador, Senhor. Nós cantamos aleluia, louvamos a Ti, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Tu és o nosso socorro, Deus. Rocha eterna, em Ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em Ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a Ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és
aleluia significa louvar a Deus. Então que todo fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Louve a Ele, declare aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
segurança no Pai. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. Ele é o teu socorro, declara. O meu refúgio e o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Te glorificamos, Deus. Declaramos que és o nosso refúgio. Declaramos que és o nosso consolo. Declaramos que és o nosso refúgio. Declaramos, Senhor, que é debaixo das tuas asas que a tua igreja se esconde, que é debaixo das tuas asas que cada família se aconchega, que é debaixo das tuas asas que buscamos, Senhor, as forças para enfrentarmos as dificuldades. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã, Deus. Em Ti confiamos, Senhor, com tudo o que temos e com tudo o que somos. Amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, por favor. Deus é bom. Deus é o nosso consolo e o nosso refúgio, sem sombra de dúvida. Mesmo quando nós não percebemos isso, ou quando nós ainda não temos esse entendimento e às vezes nos queremos esconder noutros lugares. Amém. Nós vamos dar agora início ao nosso tempo de ministração da palavra, então nós liberamos as crianças que elas possam ir receber a sua aula. Nós oramos declarando a bênção do Senhor sobre a vida de cada criança e declaramos que a mesma unção que está aqui, a mesma palavra, a mesma presença do Espírito Santo de Deus vivo, estará lá com eles para ministrar, para formar homens e mulheres que possam mudar esta nação e as nações da terra. Amém. Esse é o papel da igreja. A igreja tem dois papéis, vamos por assim dizer. Uma é cuidar de nós, ajudar a que o Espírito Santo possa cuidar de nós, que é um lugar onde nós podemos refugiar-nos. Mas o outro papel da igreja, embora há muitos anos não se falava dessa forma, é nós mudarmos a sociedade com o nosso comportamento como igreja e como pessoas que frequentam uma igreja. Não porque frequentamos, mas porque nos deixamos usar por Deus. E a sociedade, se não for transformada pela igreja, vai ser transformada pelas boates, pelas discotecas, pelos traficantes, pelos homens e mulheres que acham que a pedofilia, o adultério e outras coisas são coisas normais e razoáveis. E a igreja do Senhor Jesus não pode ir por aí, amém? Eu sei que há igrejas que hoje já estão a aceitar certas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A única coisa que nós podemos dizer é que o Senhor possa abrir as suas mentes, os seus ouvidos e os seus olhos para lerem a palavra verdadeira e não fazerem adaptações, porque o Senhor não nos chamou para fazer nada diferente. Aliás, a palavra de Deus diz-nos que o tempo todo pode passar, mas não é preciso acrescentar nem um tiro, nem uma vírgula, nem um ponto, que ela é perfeita. Nós é que na nossa imperfeição não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós muitas vezes. Amém? Como é que foi a semana? Com ansiedade ou sem ansiedade? Mesmo que fosse ansiedade, ninguém dizia, não é? Para não ficar mal. Depois de ser ministrado sobre a ansiedade, o que a gente vai dizer é: foi maravilhosa, nem pensei no dia da manhã. É bom a gente aprender a fazer isso. Como há pouquinho nós cantámos, não é? E a Letícia nos disse, às vezes é difícil a gente manter-nos focados quando não vemos as coisas a acontecer que são fundamentais para a gente viver. E é nessas alturas que a gente tem que perceber que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta. A gente tem que se alegrar no Senhor, porque sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Não é? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Pode ser? Capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago. Um homem usado por Deus. Muito usado por Deus. Capítulo 1, versículos 14 e 15. Já todos estamos lá? Há muitos anos atrás, quando eu me converti, a gente dizia isso. Quem já abriu a Bíblia, diga aleluia. Quem ainda não abriu, diga misericórdia. Hoje em dia é fácil, a gente vai ali ao telefone e tum! Hoje em dia toda a gente é aleluia. Glória a Deus pela tecnologia. Amém? Então diz lá assim, em Tiago 14, capítulo 1, versículos 14 e 15.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Há versões que dizem cobiça, a cobiça da carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos esta ministração da palavra nas tuas mãos. Te agradecemos porque nos levaste em adoração, Senhor, e agora te pedimos que nos leves ao entendimento da palavra que tu tens para nós. Possas abrir os nossos ouvidos, possas tirar o cansaço, possas tirar qualquer distração que possa tentar vir sobre os nossos corações, para que a tua palavra seja uma palavra que entre verdadeiramente no nosso coração, que o nosso coração seja essa terra preparada para que essa semente venha e germine e dê fruto e faça a diferença em nós e possamos entender o que tu tens para nós nesta manhã. Te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, o Tiago fala aqui de tentação e fala aqui de pecado. Nós hoje vamos falar de tentação, não muito de pecado. E não vamos entrar em muito detalhe sobre tentação, mas vamos ver algumas coisas importantes, mais do que ver, fazer já um spoiler, mas a gente esquece, a gente começa a falar e a gente esquece. Mais do que ver o que é tentação, nós vamos ver como nós podemos resistir à tentação. Porque eu não sei a visão que cada um tem, mas a visão que eu tenho do meu Deus, a visão que eu tenho de Jesus, é que Ele não fica à espera que a gente faça uma coisa errada para nos vir dar na cabeça, como se costuma dizer. O que o nosso Deus quer, o que o nosso Jesus quer, é que nós possamos saber como não fazer as coisas erradas para não fazer. E quando fazemos, Ele não nos vem bater. Quando fazemos, Ele vem nos dar a mão, dizendo, não era assim, vou-te ensinar a melhor forma de fazeres isto. Porque o nosso Deus é amor. Amor não quer dizer que não haja responsabilização das coisas que são erradas. Amor não quer dizer que não haja responsabilização das coisas que nós fazemos de forma errada. Quer dizer é que é diferente a forma de fazer as coisas. Eu costumava dar um exemplo há uns anos atrás e é assim que eu vejo a forma como Jesus trabalha nas nossas vidas. Se nós virmos uma pessoa afogar-se na praia ou no rio ao pé de nós, num lugar qualquer, o que é que nós fazemos? Nós deitamos a mão para tirar a pessoa de lá, não é? Tentamos tirá-la, trazê-la para a terra e ficar bem. Ou se for um filho nosso, vamos ver um filho nosso, um familiar nosso. Depois o que é que a gente faz? Depois de estar tudo bem, a gente bate nas orelhas. Eu disse que aquela água ali era perigosa. Eu disse que ali não devia. Mas primeiro a gente tira. Infelizmente, há muita gente que acha que enquanto a pessoa está na água, a gente diz, eu disse que não devias ir e a pessoa lá. Eu disse que não era o tempo certo para vir para a água. Não serve nada depois dele morrer. A gente primeiro tem que tirar a pessoa do problema onde ela está. Depois a gente ensina, dá uma palmadinha, se for preciso, para perceber. E o problema é que se criou em muitas igrejas a ideia que o nosso Deus bate e que o nosso Deus nos crucifica. Jesus crucificou por nós. Nós, quando semeamos alguma coisa errada, nós vamos colher coisa errada. De Deus nunca vamos colher coisa errada. A semeadura é nossa e a colheita é nossa. Mas isto para dizer o quê? Que hoje vamos estar focados em como sair da tentação, como não cair em tentação, como não ser absorvidos pela tentação. Mas uma coisa que eu queria deixar já claro nas nossas mentes, nos nossos corações, é que tentação não é pecado. Amém? Tentação não é pecado. Eu já vou dizer isto com mais detalhe. A tentação pode levar ao pecado, mas a tentação não é pecado. A pessoa pode ser tentada e não cair em pecado e nós já vamos ver isso. Agora, há um ponto que é importante, é que se nós andamos a brincar de alguma forma com uma tentação, porque achamos divertido, vou dizer uma coisa, mais tarde ou mais cedo a gente vai pecar. Se a gente brinca com a tentação, se eu sei que, imagina, brincar com o fogo. Eu gosto muito de brincar com o fósforo e ficar até ao fim, a ver se bate o recorde mundial do fósforo a apagar na mão. Vai haver um dia que vai acontecer o quê? Eu vou-me distrair, o fósforo vai chegar ao meu dedo e eu bato o recorde mundial da estupidez porque queimei o meu dedo. Não é? A tentação é exatamente a mesma coisa. Perdoem a expressão, mas se a gente brinca com a tentação, ela vai levar a melhor. E quando ela leva a melhor, já não sendo a tentação, chama-se pecado. Então nós temos que perceber as coisas. O problema, como eu disse em relação ao fósforo, é quando nós achamos que está tudo controlado. Se achamos que está tudo controlado, já estamos no pecado. Porque já perdemos a noção do que é o certo e do que é errado. E a tentação já faz parte de nós. Mas antes de entrarmos neste detalhe, deixa-me fazer aqui um exercício. Semana passada falámos de ansiedade. Hoje vamos falar de uma coisa que às vezes mexe também um bocadinho connosco, que é a tentação. Deixa-me fazer aqui um exercício com todos nós. Quem crê que o Espírito Santo está aqui connosco? Eu creio que o Espírito Santo está aqui connosco.
Né? E o Espírito Santo pode falar connosco, amém? E fala connosco, dá-nos direção no meio de um culto, ajuda o louvor muitas vezes a dizer que quer cantar mais assim, mais assado. Não é? O Espírito Santo faz isso e como me contou a ministrar, às vezes a gente começa por um lado e o Espírito Santo começa a ir pelo outro e a gente não faz ideia, mas a gente obedece e vai e tudo corre bem. Então, quem gosta de ouvir o Espírito Santo? Eu gosto de ouvir o Espírito Santo, eu gosto quando o Espírito Santo fala comigo. Então, imagina assim uma coisa comigo. Imagina que enquanto eu estou aqui hoje a ministrar a palavra sobre tentação, imagina que enquanto eu estou a ministrar, o Espírito Santo começa a falar contigo e te diz, não fiquem zangados comigo, ok? E te diz que esta noite o Senhor vai recolher-te para perto dele. Esta noite, quando estiveres a dormir, durante o sono, de uma forma suave e tranquila. Imagina que o Espírito Santo diz isso. Se calhar já não gostas tanto que o Espírito Santo fale contigo. Não é? Era bom haver aqueles momentos de silêncio, tipo 80 anos de silêncio para o Espírito Santo. Mas imagina este cenário. O que é que tu fazias? Se o Espírito Santo agora falasse contigo e dissesse, durante a noite, hoje, já não vais fazer uma viagem? Não é isso que vais fazer, no nome de Jesus. Não é? Andou uma semana ansiosa por causa de uma viagem e agora, pum! Deus sabe todas as coisas. Não, fora de brincadeiras. Mas imagina este cenário. O que é que tu farias perante este cenário? Não vale a pena pensar em não dormir, porque isso não ia impedir nada. Porque ninguém consegue, nem que ponha um catéter com Red Bull, lá estou a fazer publicidade, nem que ponha um catéter com qualquer coisa, o sono vem ao de cima, o cansaço vem ao de cima. Não é por aí. Além de mais, o nosso Deus, caso não saibas, é especialista em pôr pessoas a dormir. Ele fez isso com Adão, não é? Colocou Adão a dormir, ainda não havia anestesia nem epidural nem geral, e Deus lançou um sono sobre Adão que ele não sentiu quando tirou um pedacinho dele e colocou em Eva. E vejam bem, e depois a Bíblia não diz que ele teve que recuperar. A gente faz uma cirurgia, tem que recuperar depois, não pode levantar, não pode mexer. Adão levantou-se, pum. Se calhar até já foi fazer um aleluia com a Eva, não faço a menor ideia ou não, mas a verdade é que não foi preciso. Porquê? Foi sobrenatural, foi Deus que fez. Então Deus consegue pôr-nos a dormir de uma forma muito simples. Então se o dormir não é uma hipótese, já vimos que não é, ou melhor, o não dormir, o dormir é uma hipótese. Deixa-me fazer-te uma pergunta agora. Quem quer viver a eternidade com Deus? Quem quer passar o resto dos seus dias com Deus? Eu quero. Então, sabendo disto, sabendo que queremos viver a eternidade com Deus, e sabendo que o Senhor, neste cenário, disse que ia nos recolher durante o nosso sono, e sabendo que não podemos impedir de dormir, o que é que tu irias fazer a partir deste momento agora? Imagina, o que é que tu irias fazer? Calhar, consegui pôr as cabecinhas a funcionar, consegui tirar o sono e o cansaço. Está tudo a pensar, isso Deus fala comigo, isso Deus fala comigo. Deixa-me dar-te uma ajuda para ficar mais fácil. Se calhar ias hoje procurar despedir-te daquelas pessoas que não vês há mais tempo, não é? Aquelas pessoas que estão longe, que não vês há 1 ano, há 2, há 10, há 15. Se calhar ias tentar despedir dessas pessoas, sem dizer o que fosse, porque senão não conseguias, não é? A emoção é muita, mas se calhar era isso que íamos fazer. E se calhar, provavelmente, irias passar o resto do dia com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os netos, se tivesses, com os avós. Não é? Aquelas pessoas que estão mais próximas, porque era o último dia, a última hipótese de falar com eles. E provavelmente ias tentar regularizar, normalizar alguma situação que não estivesse bem. Imagina que hoje acordaste zangado ou zangada com o teu cônjuge, não sei porquê, mas imagina, ou que ontem te zangaste com o pai, ou com a mãe, ou com o primo. Se calhar iríamos tentar ficar tudo bem. Porquê? Porque como cristãos sabemos que não devemos estar mal com ninguém, sabemos que devemos liberar perdão, sabemos que devemos estar bem. E sabendo então que não teríamos outra oportunidade, provavelmente iríamos fazer isso. E depois acredito que se calhar lá mais para o final do dia, quando começasse o cansaço a chegar, iríamos ter uma conversa com Deus. Eu pelo menos iria fazer isso. Iria chegar ao pé do Senhor e iria dizer-lhe assim: meu Deus, ajuda-me a examinar a minha vida. Porquê? Porque queremos passar a eternidade com Deus, certo? Então teríamos que ver com Deus se há alguma coisa na nossa vida que era um impedimento para passar essa eternidade. Se há alguma coisa na nossa vida, não só à luz da Bíblia, mas mais do que à luz da Bíblia, à luz da conversa com o Espírito Santo, que a gente às vezes a Bíblia podemos ter um entendimento diferente, à luz da conversa que iríamos ter com o Espírito Santo, se o Espírito Santo nos iria dizer: tens esta pendência, Pedro, tens esta situação. E o que é que a gente iria fazer? Arrepender-nos, pedir perdão e ficarmos bem com Deus. É ou não é? Porque queríamos que quando o nosso olhinho fechasse com o primeiro soneca que chegasse, nós pudéssemos estar com o nosso espírito preparado para ser recolhido pelo Pai, para termos essa
nova etapa. Não sei se me esqueci de alguma coisa importante. Não sei. Acho que não. Acho que estas coisas são as coisas mais importantes. Nossa família, Deus, aquelas pessoas amigas que quem nós... Eu acho que não me esqueci de nada que nós vamos fazer. Se calhar, sei lá... Gastar o dinheiro, não. Deixar o dinheiro para quem cá fica, o máximo de dinheiro. Se calhar aproveitar para dar os códigos de multibanco à esposa ou ao esposo que podiam não saber por algum motivo para poder usar as coisas. Contar que afinal escondemos a vida toda, mas temos um cofre com 10 milhões de dólares no banco e a pessoa não sabe e vai ficar riquíssima a partir de amanhã. E ela diz que bom que Deus falou contigo e vai recolher. Não é? Não, brincadeiras à parte, mas se calhar iríamos comer um gelado, que é uma coisa, sei lá, uma coisa qualquer que a gente gostasse, fazer assim um momento, porque somos humanos e a nossa carne também gosta de coisas boas que nos dão prazer, coisas que não nos fazem mal. Mas deixa-me fazer-te agora uma pergunta difícil. Porquê é que não fazemos isto hoje, mesmo sem Deus falar connosco a dizer que nos recolhe? Porquê é que nós não fazemos isto todos os dias? Porquê é que não pomos a nossa família em primeiro lugar todos os dias? Porquê é que não pomos a nossa conversa com Deus em dia todos os dias? Porquê é que é só no dia em que a gente percebe que não vai haver amanhã? Não é publicidade ao filme do James Bond, ok? Mas quando a gente percebe que não há amanhã, a gente muda e, como se costuma dizer, eu não posso dizer isto, vai ficar gravado, mas nós ficamos mais apertadinhos aqui numa zona do corpo, que é uma frase que se diz muito em português. A gente fica mais apertadinho e quando a gente fica mais apertadinho, a gente faz o que é certo. Porquê é que é preciso isso? E não fazer isso. Dar valor à família, dar valor àqueles amigos que são de verdade, colocar a nossa vida em ordem com Deus. Sabes porquê é que nós não fazemos isso hoje, quando sairmos daqui da celebração? Não é agora, no final. Sabes porquê é que a gente não faz isso hoje? Porque nós não acreditamos que hoje pode ser o nosso último dia. A Bíblia diz-nos que não sabemos quando será. A Bíblia diz-nos que 2 estarão a trabalhar no campo, antigamente era no campo, hoje 2 estão a trabalhar no banco, na seguradora, na tecnologia, no não sei o quê, um vai e o outro fica. A Bíblia diz-nos que 2 estão a dormir lado a lado e um vai e o outro fica. A Bíblia diz-nos que 2 estão a jogar PlayStation e um fica a jogar sozinho com o computador. Não, a Bíblia não diz isso, mas atualizando para os tempos atuais, é isso que vai acontecer. Porquê é que nós achamos que não pode ser hoje e que não pode ser connosco? Nós não achamos isso, só que nós não pensamos, porque se calhar quando chegarmos aos 90 anos ou aos 80, a gente percebe que já passou tanto tempo que está a ficar mais próximo do sono. Então aí a gente muda, mas quando somos novos, e eu ainda me considero novo com 58 anos, já vivi com certeza mais de metade da minha vida, quase de certeza absoluta, a gente nunca sabe, mas pelas contas normais, mas nós nunca pensamos que é hoje. E como nunca pensamos que é hoje, nós não nos preocupamos. A verdade é que hoje pode ser o dia em que o Senhor Jesus volta. Nem é preciso ser o nosso sono. Nós não sabemos se quando estivéssemos a cantar há pouquinho o Aleluia, que eu acredito que os céus se alegram quando a gente diz Aleluia, eu acredito que os céus se alegram quando louvamos o Senhor. Porquê é que Jesus naquele momento não pode voltar? Nós sabemos que há sinais na Bíblia que nos dizem que ainda não está completo tudo o que tem que ser feito nos últimos tempos para o Senhor Jesus voltar. Sabemos. Mas Deus pode ou não pode mudar? Pode a qualquer altura. Nós sabemos que o Senhor Jesus só volta quando o povo judeu estiver todo em Israel. Isso é uma coisa que a Bíblia nos diz. E sabemos que, se calhar, mais de metade do povo judeu ainda anda espalhado pelo mundo todo. Mas isso foi a tradução que se perdeu do original e nós não era isso. E se o entendimento era que todo o povo judeu tivesse Israel no seu coração. E essa pode vir hoje. Portanto, nós nunca podemos garantir isso. Eu sei que eu também disse que iria ministrar sobre as 10 virgens, e vamos ministrar sobre as 10 virgens, mas Deus ainda não deu o ok para falar sobre isso. Quando Deus der o ok, a gente vai falar e se calhar vamos começar a perceber que temos que ter mais cuidado com a nossa vida. E a função da igreja, quando traz uma palavra, não é só trazer palavras de ânimo, é trazer palavra que nos obriga a pensar, que nos leva a pensar que o dia da manhã, a eternidade, pode estar mais perto do que a gente pensa. E perdermos a eternidade por uma coisinha assim, é algo que é uma alegria para o diabo e é uma profunda tristeza para todos nós, porque é só nós pormos a nossa vida em ordem com a nossa família e com Deus. Porque, na realidade, todos os dias temos que dar o real valor à nossa família. Nós, na outra semana, tivemos uma reunião maravilhosa de casais, não é? Eu acho que foi gostoso, foi bom, e nós percebemos que temos de dar muito mais importância à nossa cara metade do que aquilo que nós às vezes damos. Porque nós
às vezes achamos, pensamos, interiorizamos que o facto de termos alguém do nosso lado que nos apoia, que está connosco, que nos ajuda, que nos ensina, que tem paciência connosco, que faz tanta coisa para nós e connosco, não precisa de ser cuidado como quando não temos nada e estamos a querer construir. E eu penso que nessa sexta-feira o Senhor nos mostrou isso. Então, nós temos que perceber isso. Temos que dar valor ao nosso casamento, temos que dar valor à nossa família, mas acima de tudo, temos que ter essa relação completamente transparente com Deus para que não termos nada na nossa vida que seja uma pedra de tropeço para nós próprios. E aí ainda é mais triste. Mas porquê que eu estou a trazer este enquadramento todo? Não é para pôr ninguém assustado nem preocupado. Mas se serviu para nos consciencializar que temos que fazer alguma coisa diferente, então é bom. Mas a questão, porquê que eu estou a dizer isto tudo? Porque eu disse que nós íamos falar sobre tentação. E a verdade é que se de alguma forma, nós estamos a ser tentados com alguma coisa e não estamos a tratar disso com Deus, essa tentação pode impedir-nos de viver a glória com Deus. Essa tentação pode ser, da mesma forma que nós, no último segundo da nossa vida, podemos, não deveremos esperar por esse momento, mas claro, podemos reajustar a nossa vida com Deus, também essa tentação, se nós estamos a brincar com ela no último segundo da nossa vida, essa tentação pode ser o que nos impede de ir para a glória com Deus. E nós não podemos, quer dizer, não podemos tudo. A Bíblia nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós não devemos fazer isso, porque é a nossa eternidade que está em causa. Deixem-me dizer-vos uma coisa que se tem que dizer, mesmo que possa não ser agradável. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. O nosso corpo, quando nós morrermos, desaparece. Não é? Vai para o pó, do pó vieste, para o pó voltarás. Não vou estar a entrar em questões teológicas de quando Jesus voltar para reinar connosco. Não. Isso aí, cada um tem a sua revelação. Há várias doutrinas na Bíblia. Não vale a pena entrarmos por aí. O importante é sabermos que Jesus vai voltar um dia. Se vai ser como eu acredito, ou como o A acredita, ou o B acredita, Jesus vai voltar um dia. Temos de estar preparados para isso e ter a nossa vida em ordem para isso. Mas o Espírito é eterno como Deus. Não é como Deus, porque Deus existia antes de tudo, mas a partir do momento em que é criado, o Espírito é eterno. Portanto, quando nós deixarmos de estar nesta terra, nós vamos ter uma eternidade. Podemos ter com Deus ou do outro lado. A eternidade é garantida. Ok? Ninguém vai descansar e não ter mais nada. Só que de um lado vamos ter uma eternidade em adoração, onde a Bíblia nos diz que não há choro, que não há lágrimas, que não há dor. Estamos a louvar o Senhor. E do outro lado vamos ter uma eternidade onde a Bíblia nos diz que há choro e ranger de dentes. Mesmo com dentadura, os dentes vão ranger. Portanto, que a gente pondere e decida bem. Mesmo com pivôs, os dentes vão ranger. Se eu quero ali ou se eu quero aqui. Portanto, a eternidade é garantida. Mas porquê que eu estou a falar isto? Porque se nós estamos hoje a ser tentados, será que a nossa família é realmente a nossa primeira prioridade na nossa vida depois de Deus? Porque a família deve ser a primeira prioridade depois de Deus, que é o que a Bíblia nos ensina. Deus, para ser bem realista, o que a Bíblia nos ensina é, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o nosso cônjuge, que é quem nós temos uma aliança, em terceiro lugar, isto tem que ser com o outro dedo, senão não dá, não vai. Em terceiro lugar, os nossos filhos. Não é que os nossos filhos não sejam importantes, mas nós não temos aliança com os filhos. Temos aliança com a nossa cara metade. Em quarto lugar, o nosso sustento. Isto são as prioridades da Bíblia. E em quinto lugar, a igreja. Mas Deus está em primeiro lugar. A igreja é as atividades que se faz na igreja. E nós às vezes invertemos e pomos assim. E a família perde-se porque a igreja ocupa o tempo que nós podemos estar com a família. Temos que ter um relacionamento saudável com as atividades da igreja. Não estou com isto a dizer, nem incentivar, não vou à igreja que tenho que estar com a minha família. Mas estás a fazer o quê? Ver televisão? Não. Mas temos que ter tempo para passear com a família? Temos. É saudável? É. Deus vai zangar com isso? Não vai. Deus vai ficar feliz porque estamos a tirar tempo de qualidade com a nossa família. Mas não esquecemos de Deus. Porque temos tempo para tudo debaixo dos céus. Amém? Mas isto para dizer o quê? Se há uma tentação na minha vida, o que é que acontece com a minha família? Normalmente as tentações são algo que nos afastam do que é o certo. E se sabemos que a família é uma das coisas certas, a tentação tem que ser gerida. Lembram-se que eu no início disse que a tentação não era pecado, certo? Não sei se todos estão de acordo ou não, mas eu vou-vos mostrar à luz da Bíblia que a tentação não é pecado. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Podia dar
3.000 versículos para falar sobre isso, mas basta este que acho que é fundamental. É Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Já todos estamos lá? Hebreus, aleluia. Ninguém é corajoso para dizer misericórdia, não é? Mas aleluia todos dizem. Então o que é que a Bíblia nos diz aqui no versículo 15? Diz-nos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está a falar de Jesus. O sumo sacerdote é Jesus. Esta carta aos Hebreus está a falar de Jesus. E diz o quê? Que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, a Bíblia demonstra-nos e prova-nos que tentação é uma coisa, pecado é outra. Pode haver pecado sem tentação? Pode. Pode haver tentação sem pecado? Pode. Mas a tentação, quando não é tratada, leva ao pecado. Aliás, eu conheço, há um pastor brasileiro muito sério e muito idóneo que tem uma frase que eu acho extraordinária e eu uso isso muitas vezes. Ele diz que quem não confessa a tentação vai confessar o pecado, mais tarde ou mais cedo. Porque a tentação, se não se confessa e se não se trata, vai virar pecado. Portanto, é importante nós percebermos isso. Mas Jesus diz aqui que em tudo foi tentado, mas sem pecar. E onde é que Jesus foi tentado? Por exemplo, temos lá o exemplo do deserto. Se formos acho que é em Lucas, logo no capítulo 4, nos primeiros 2 ou 3 versículos, diz-nos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, quando Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Deus proveu que Jesus fosse para ser tentado. Porquê? Jesus não precisava disso para o ministério dele. Jesus precisava de fazer isso para nós vermos que é possível ser tentado, resistir e não pecar. Foi só por isso. Jesus não precisava de nada disso. Jesus era Jesus, embora fosse homem, mas estava cheio do seu Espírito Santo. E o que a Bíblia nos diz é que ele em 40 dias que esteve lá foi tentado pelo diabo e naqueles dias não foi tentado, não comeu coisa alguma. Deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses, que é importante. Nós, quando falamos da experiência de Jesus no deserto, daqueles 40 dias, falamos normalmente daquelas 3 tentações que Jesus teve. Foi o não transformar as pedras em pão, não se atirar do alto do pináculo e não adorar o diabo para ter todas as coisas que a vista alcançasse. Normalmente falamos dessas 3 tentações, porque é o que está escrito aqui nos Evangelhos. Mas se nós formos depois ler mais à frente, nós percebemos que houve muito mais tentações do que aquelas. Estas são aquelas que serviram para nos exemplificar 3 áreas, e eu vou falar mais à frente sobre isso, 3 áreas das tentações que normalmente são tipificadas, que é a tentação física, a tentação emocional e a tentação espiritual. Foi estes 3 níveis, 3 tipologias de tentações que Jesus sofreu. Aliás, até os sociólogos já dizem isso, que há 3 tipos de tentações. A própria ciência acaba por chegar lá, que é a tentação como origem física, como origem emocional e como origem espiritual. E nós podemos ver aqui essas 3 tentações. Quando o diabo diz 40 dias sem comer e sem beber, devia-se ter fome, não é? Quando o diabo diz, se ele quiser transformar o pão em pedra, a pedra em pão, é uma tentação física. Quando o diabo diz, se te atirares do cimo do pináculo, serás reconhecido como rei, porque Deus dará ordem aos seus anjos, como está no Salmo 91, para não te deixarem tropeçar e segurar. Estamos a falar de uma tentação espiritual. E quando ele diz, tudo o que adorares será teu, está a falar de uma tentação emocional, que é a emoção de ter o ego, de ter as coisas. Portanto, temos aqui os 3 tipos de tentações. Mas a verdade é que ele foi tentado pelo diabo. E a verdade é que o diabo não conseguiu ganhar. E às vezes connosco o diabo ganha. Porquê que isso acontece e porquê que com Jesus não aconteceu? Deixa-me também deixar aqui já uma coisa clara. O que a Bíblia nos diz é que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas Deus não tentou Jesus. Deus não tenta o homem. Quem tenta o homem é o diabo. Okay? Quem cria as circunstâncias para o homem poder ser tentado é o diabo. O que Deus nos faz, muitas vezes, que a Bíblia também nos diz, e hoje não vamos falar disso, Deus traz muitas vezes é provação. Porquê? Porque através da provação nós somos aprovados. A provação traz mudança de caráter. A provação faz com que nós nos cheguemos mais a Deus. A provação faz com que nós entendamos que não somos nada. Mas com Deus nós conseguimos chegar ao objetivo que o Senhor tem para nós. Mas isso é diferente. Hoje não vamos falar sobre isso. Mas deixar claro nos nossos corações, Deus não traz tentação ao homem. Deus, aliás, a Bíblia diz-nos que não virá tentação que o Senhor não nos dê força para suportar. Portanto, o Senhor não vai por aí.
Mas eu sei que quando eu estou a falar de Jesus, que resistiu à tentação, muitas vezes o que é que vem no nosso coração? Vem logo à nossa mente. Mas era Jesus. Jesus estava cheio de Espírito Santo, estava debaixo de um jejum de 40 dias. Nós sabemos isso tudo. Jesus, ele resistiu. Comigo é diferente. Eu não sei se sou capaz, eu não consigo resistir. Então eu vou-te dar 2 exemplos bíblicos. 2 exemplos muito simples de 2 homens, que é sempre mais fácil, são iguaizinhos a nós. Mais altos, mais baixos, mais magros, mais gordos, mas são iguaizinhos a nós, em que nós percebemos que é possível ou que não é possível. Temos o exemplo do rei Davi. O rei Davi, um homem que foi ungido rei por Deus, não foi pelos homens que foi ungido rei. No entanto, o rei Davi teve uma tentação quando estava no palácio, abriu a janela, viu a Batseba a tomar banho, obviamente sem roupa. Não sei se vocês tomam banho com roupa, eu tomo sem roupa também, porque não dá muito jeito, a roupa vai para a máquina. E a Batseba estava a tomar banho sem roupa, ele foi tentado. Ali não houve o pecado. O pecado foi quando ele não fechou a janela. Quando ele ficou e chamou a Batseba. Ou seja, Davi não resistiu à tentação. A tentação apareceu ali. Batseba foi fazer, se calhar, o que fazia todos os dias, que era ir tomar banho no único lugar que tinha para tomar banho. O problema é que o rei Davi estava a fazer o quê? Estava ocioso em casa. Deixa-me já agora fazer um parênteses interessante. Naquele tempo, hoje em dia não, hoje em dia os donos dos países, os senhores dos países, fazem as guerras lá. Um faz numa mesa com 9 metros de diâmetro, o outro faz numa sala com uns telefones vermelhos. É tudo por telefone, por Zoom, por botões, não custa nada. Se alguém morrer, eles estão a morrer lá na Ucrânia, quer de um lado, quer do outro, eles não está a custar nada. Eles continuam a comer e beber e a dormir descansados. As guerras hoje não custam nada, mas naquela altura, as guerras, sabem quem é que estava lá na primeira linha de batalha? Eram os reis. Eram os senhores que estavam na primeira linha de batalha. Porquê? Porque era isso que encorajava os homens. Mas o Davi, não sei porquê, porque ele era um homem que gostava de estar nas batalhas, resolveu naquele tempo estar no palácio. A fazer o quê? A descansar. Ocioso. Sabem quando é que a tentação vem? Quando estamos ociosos. Quando estamos sem fazer nada. Sabem porque é que o Senhor na Bíblia nos diz que chama os que estão ocupados e não chama os que estão sem fazer nada? Porque os que estão sem fazer nada não vão querer fazer nada para Deus. Os que estão ocupados é que percebem que Deus está a chamar para fazer alguma coisa. Isto é importante nós percebermos. Mas o resultado, voltando ao rei Davi, foi o quê? Veio uma tentação, ele adulterou, ele pecou, e sabemos a consequência que houve aí para a sua casa. Depois houve uma palavra, a semeadura dele foi o adultério, a colheita que ele teve foi uma palavra que haveria sempre espada desembainhada na sua casa, na sua família. Vimos que os irmãos se matavam uns aos outros, houve incesto entre os irmãos, houve tudo aquilo que se possa imaginar. Porquê? Porque ele brincou com a tentação e foi vencido. Ninguém brinca com a tentação e sai vitorioso. Quando nós brincamos com a tentação, o diabo sai vitorioso. Nós perdemos sempre. Perdemos porque perdemos com Deus, perdemos porque muitas vezes perdemos a nossa família, perdemos porque muitas vezes perdemos o nosso próprio respeito, a nossa autoestima. Porquê? Porque nos sentimos mal, porque pecamos e percebemos que podíamos ter evitado. Mas vou dar um exemplo de alguém que teve a tentação. Uma tentação até mais enérgica que a do rei Davi, mas que escolheu não cair em tentação. Foi José. O nosso menino José, que foi maltratado pelos irmãos, que foi escorraçado pelos irmãos, a quem os irmãos tentaram matar, vender, fazer o que quer que seja. O nosso menino José foi tentado pela mulher de Potifar. Foi ou não foi? A Bíblia diz-nos que ela arrancou-lhe a túnica, que ela o convidou para ir arranjar a eletricidade lá em casa. Não havia. Que ela o convidou para ir à televisão. Que ela fez tudo e mais alguma coisa. José devia ser bonito. Era novo. O que aconteceu? O que é que ele disse? Não posso pecar contra o meu Senhor e contra Deus. Ele percebeu que havia ali uma tentação e que o caminho era o quê? Nem que eu sofra, mas eu vou resistir à tentação. E a verdade é que ele não caiu na tentação. Ele resistiu, saiu de perto da tentação, pagou por isso. O seu corpo, não é? Foi preso, foi maltratado. Sabem qual foi a consequência da colheita dele comparado com a colheita de Davi? É que José, no seu tempo, foi o segundo homem mais importante ao nível do planeta. O primeiro era o faraó do Egito, porque o Egito, na altura, era a nação mais forte, mais poderosa. O segundo homem mais poderoso era José. Era José que decidia que terrenos comprava e que terrenos vendia. Era José que dizia qual o valor que vai custar cada acre ou cada de trigo, cada pacote de trigo, cada barril de trigo, cada molho de trigo. Era José que decidia. Porquê? Porque o faraó lhe disse, a seguir a mim, tu geres tudo isto. O faraó não geria nada. O faraó usufruía. Lembra-se que José
conseguiu dar o entendimento que iam ter 7 anos de fartura e 7 anos de falta, de fome, e nesses 7 anos de fartura ele falou com o faraó: vamos amealhar, vamos amealhar, vamos amealhar. Sabem como é que o Egito ficou rico, mais rico ainda? Porque quando começou os 7 anos de fome, o povo não tinha e vinham de outras nações comprar. E quando o dinheiro se esgotou, vendiam o quê? As terras. Então o Egito foi comprando as terras todas ao povo. O faraó foi comprando as terras, quer as do povo, quer as outras terras ao redor das nações que lhes vinham pedir ajuda e que já não tinham dinheiro. E o Egito ficou cada vez mais forte. E José ficou cada vez mais forte. Conclusão: quando nós resistimos à tentação, além de não pecarmos, nós vamos ter uma recompensa, que é a nossa colheita. Não é preciso Deus dar-nos uma recompensa, é a nossa colheita. Portanto, como veem, temos aqui duas histórias bem diferentes, duas histórias bem distintas, em que o início é o mesmo. Estamos a falar de 2 homens que, muito novos, perceberam que iam ter um caminho diferenciado dos outros. A meio desse caminho veio a tentação. Um decidiu ficar na tentação e o outro decidiu não cair em tentação. Portanto, estas histórias bem diferentes mostram-nos o quê? As nossas histórias podem ser assim. Se eu decidir cair naquela tentação, e todos nós sabemos, cada um de nós sabe, se tem essa tentação que de vez em quando nos assola ou nos está a assolar, nós temos essas duas possibilidades. Temos 2 fins diferentes, temos 2 escolhas que nós podemos fazer e depende de mim e de ti fazermos a escolha como José fez ou fazermos a escolha como Davi fez. Não estou a falar que a tentação vai levar obrigatoriamente ao adultério. O que eu estou a dizer é que a tentação vai levar obrigatoriamente a um pecado, seja ele qual for. E sabem que a Bíblia nos ensina que não há tamanhos de pecados. É tão pecado, é tão mau para nós, é tão impeditivo da nossa vida gloriosa com Deus. Um adultério, por exemplo, como roubar um alfinete que está ali no chão, só porque eu gosto de ter alfinetes em casa e tenho uma coleção de alfinetes. Então eu vejo ali um alfinete, a Isabela deixou aqui um alfinete que estava a segurar as folhas. Não tenho desta cor, vou levar. É só um alfinete. Não vou para o céu na mesma, porque eu roubei. É tão pecado roubar um alfinete como fazer um assalto ao banco. É exatamente a mesma coisa. O que é que muda? Muda é a minha colheita do pecado. Há pecados que têm consequências, obviamente, maiores do que outros. Alguns até consequências físicas. Se eu tentar fazer uma coisa errada com a minha vida, claramente a consequência física é maior. Portanto, nós temos que perceber isso, que temos que perceber que se há uma tentação que está a bater à nossa porta, podemos ser como o rei Davi ou podemos ser como o grande José. E como eu disse há pouquinho, nós temos estes 2 tipos de tentações, 3 tipos: a tentação emocional, a tentação física, a tentação de nível espiritual. A verdade é que todas elas nos levam ao pecado. Eu sei que se calhar nós já estamos a pensar na nossa mente, qual é que é pior? A tentação física, será que é pior? Que a física tem muito a ver com a nossa carne? Ou será que é a tentação emocional que mexe com a nossa alma? Ou será que é a tentação espiritual? Deixa-me dizer uma coisa, pode estar a achar que é difícil não estar a conseguir ver o que é uma tentação espiritual. Como é que achas que é a situação daquelas pessoas que gostam de manipular outros espiritualmente para tirar partido da vida deles? Eles não começaram assim, eles começaram com essa tentação e deixaram que essa tentação se alojasse no seu coração e lhes dissesse assim: eu vou ser mais poderoso se eu manipular a vida dos outros para ter coisas que eu quero. Isso é uma tentação de nível espiritual. A gente às vezes pensa que só Jesus é que podia ser tentado. Não, o homem pode ser tentado quando tenta usar a palavra para dizer coisas que não estão lá e para poder manipular, para poder abusar até muitas vezes. Infelizmente, nós sabemos que se consegue abusar até ao nível espiritual. Mas a verdade, vou-te dizer um segredo, não digas a ninguém, é que não é minimamente relevante qual é o tipo de tentação. Se é física, se é emocional ou se é espiritual. É independente. Não é minimamente relevante. Não há um tipo mais difícil de resistir do que o outro. Aquilo que para ti pode ser difícil, para mim é uma brincadeira. Não é uma coisa que diz nada. Aquilo que para mim é difícil, para ti pode ser uma brincadeira. Ou seja, se eu te disser que eu tenho uma tentação
que quando vejo um alfinete, gosto de roubar e levar para casa, tu dizes assim, mas que coisa estúpida. Mas é uma tentação à qual eu cedo, ainda por cima. Mas é a minha área fraca, ver os alfinetes. Foi um bom exemplo, porque assim ninguém pode dizer que eu disse que tinha uma área fraca. Mas tenta-nos com coisas que são as nossas áreas fracas, onde nós somos mais sensíveis. Se eu não consigo ver um alfinete, ele não vai pôr ali uma barra de ouro, porque sabe que a barra de ouro, para mim, não me diz nada. Estão a perceber a diferença? O problema aqui não tem a ver com a tentação, nem com o tipo de tentação. O problema tem a ver com aquilo que para mim pode ser difícil, ou que para mim pode ser fácil e até resistir e até não conseguir entender porque é que o outro não consegue resistir àquilo. Porque o problema é do outro. E porquê? Porque nós começámos a ler Tiago. E Tiago diz-nos aqui logo no capítulo que nós lemos que nós somos tentados pela cobiça da nossa carne. Ou pela concupiscência, que era o que dizia a minha versão. Ou seja, não há uma tentação genérica como aos medicamentos, não é? Tem o genérico que é mais barato. Não há uma tentação genérica. A tentação é individualizada. A tentação é como quando nós fazemos uma roupa que vamos ao modista ou ao alfaiate, fazemos uma roupa à medida, em vez de ir comprar feito. A tentação é à medida de cada um de nós. O diabo é astuto. O diabo anda cá há mais tempo que qualquer um de nós, porque é muito velhinho. E já viu como é que o homem faz, já viu como é que o homem é mais, onde é que o homem é mais fraco, onde é que o homem mais facilmente pode ser encurralado. Então, ele faz uma coisa individualizada. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas a verdade é essa. O diabo não obriga ninguém a cair numa tentação. O diabo cria somente uma situação que ele sabe que o nosso coração gosta. Porquê? Ele não sabe tudo. O diabo não consegue sondar o nosso coração nem esquadrinhar as nossas mentes como Deus. O diabo não é omnipresente, não está em todo o lugar. Não é omnisciente, não sabe tudo. Não é omnipotente. Mas tem muita gente a trabalhar para ele. Essa corja que trabalha para ele sabe, quando eu amanhã digo a alguém, epá, não posso ver um alfinete, que vou logo lá buscar o alfinete. Então o que é que ele vai fazer? Para me manter ali de rédea curta e controlado com a minha vida já do lado de lá, porque ainda por cima se eu roubo, não é? Estou em pecado, vai criar várias situações que ele sabe que são do agrado do meu coração e essas situações vão estar ali e eu vou cair nelas ou não cair nelas, se for o caso. Ou seja, o diabo cria o ambiente, nós é que decidimos se entramos no filme ou não. Nós podemos não entrar no filme. Eu posso ver o alfinete ali, epá, gosto tanto de alfinete, e eu perguntar, olha, eu não tenho esse alfinete na minha coleção, tu dás-me? Leva à vontade, tranquilo. Já não foi uma tentação. Porquê? Porque eu tratei aquilo como se eu visse numa loja, como se eu visse de outra forma qualquer. É uma coisa que eu gosto, mas não foi algo que foi feito e no qual eu caí. Estão a perceber a diferença? Agora, quando eu faço algo, quando eu percebo que aquilo me tira o controle emocional, então aquilo é uma tentação. Deixem-me dar-vos um outro exemplo mais fácil. Imagina que há uma coisa que tu gostas muito de comer. Um doce, por exemplo. Quem aqui gosta de doces? Quase todos nós gostamos de doces. Uns mais do que outros, mas quase todos nós gostamos de doces. Agora imagina que nós fomos fazer análise e o nosso colesterol e os nossos triglicéridos e essas coisas todas vêm com valores acima do que nós sabemos que devemos ter e o médico diz. Durante um mês, não coma doces. É pecado comer doce? Não. Mas se nós sabemos que não podemos, durante um período de tempo, quando alguém come um doce à nossa frente, isso vira uma tentação para nós. É ou não é? A gente sabe que não pode, vira uma tentação. A tentação que o diabo faz são coisas deste género. Ele vai criar circunstâncias de coisas que ele sabe. Só que comer o gelado, a única coisa que faz mal é pronto, se calhar eu como hoje e em vez de estar um mês agora vou estar 40 dias sem comer, equilíbrio e não sei o quê. Dei um exemplo de uma coisa que não é pecado. Comer o gelado não é pecado. Se eu comer 10 já é. Porque já estou a cair no pecado da glutonaria, mas pronto. Mas a questão é ver algo que me tente e eu ser capaz de resistir ou não ser capaz de resistir. É isso que o diabo faz.
Davi decidiu entrar nesse filme, José decidiu não entrar no filme. José decidiu ver a tentação e não cair nela, e Davi decidiu cair na tentação. Nós podemos decidir bem ou mal. Só que o que Deus hoje quer fazer connosco não é apontar o dedo para cada um de nós a dizer: eu sei o que fizeste no verão passado. Não, Deus não diz isso. Não, eu sei qual é a tua tentação. Deus sabe qual é a tentação que alguns de nós podem ter, ou que todos nós... Deus sabe quais são as nossas áreas fracas. Deus é o nosso Pai. Deus sabe tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que Deus sabe que sempre que cai um fio da cabeça, Deus sabe. Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe a cor dos nossos olhos. Deus sabe as nossas impressões digitais. Vocês já pensaram? Vejam bem. Uma das coisas que a ciência não explica é porque é que nenhum ser humano tem a íris igual a outro. E porque é que nenhum ser humano tem as impressões digitais iguais ao outro. A ciência não consegue explicar isso. E como tal, sabem o que é que faz? Não se fala. É mais fácil. Quando a gente não sabe o que dizer, não se fala do tema. A ciência não consegue explicar isso. Vocês sabem que hoje em dia, uma das formas que nós temos de abrir o telemóvel é com a impressão digital ou com a expressão facial, não é? Só que, por exemplo, há sistemas de segurança de empresas, então empresas multinacionais de tecnologia, em que é pela íris. Porquê? Porque ainda é relativamente fácil poder copiar as impressões digitais de alguém com silicone, com produtos próprios. A íris, só mesmo o Tom Cruise na Missão Impossível, não é? Que tira lá o olho. Mas na vida real é difícil. Muito difícil. Portanto, vejam bem, Deus fez-nos tão diferentes uns dos outros, em que ninguém partilha nada com ninguém, mas todos partilhamos o Espírito de Deus, que é o que é importante. Isto para vos mostrar o quê? Nós somos tão diferentes, mas Deus sabe a nossa necessidade. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe aquilo que nós podemos cair, aquilo em que nós podemos não nos sentir confortáveis. E o que Deus hoje nos está a dizer é: eu não estou a bater quando tu estás na água a afogar-te. Eu estou-te a querer tirar da água e a mostrar-te como é que tu podes fazer para lidar com a tentação. Hoje Deus não nos vem apontar o dedo, como eu disse. Deus não vem dizer: tens estado a fazer mal isto, tens estado a fazer mal aquilo. Isso Deus já sabe, mesmo quando nós não contamos. O que Deus hoje está-te a dizer, e a mim, é: vou-te mostrar como podes resistir à tentação, como podes não cair mais à tentação. E a resposta para isso está na Bíblia. Eu vou-vos dizer coisas que todos nós sabemos. Algumas talvez não, mas vou-vos dizer duas coisas importantes que nós sabemos, só que às vezes as coisas não tiveram ainda aquele impacto na nossa vida e nós não percebemos. É assim que nós conseguimos fazer, é assim que nós conseguimos mudar. O Senhor Jesus ensinou-nos uma coisa muito interessante, está lá em Mateus 6:13, no capítulo 6. O Senhor Jesus ensinou-nos uma coisa que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos, não é? A oração do Pai Nosso, que é uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou que faz para fazer ao Pai. E uma das coisas que está lá no versículo 13 é: não nos deixeis cair em tentação, ou livra-nos de cair em tentação e livra-nos do mal. Mais tradução, menos tradução, é isto que lá está. Então, o que é que nós podemos aprender com isto também? É que é possível não cair em tentação. Portanto, se Jesus está a dizer que nós podemos pedir para não cair, quer dizer que é possível ter a tentação, não cair, resistir e não olhar mais para a tentação. Como? Pedindo ajuda. Está lá no versículo. Pedir ao Pai para não nos deixar cair em tentação. É muito fácil. Pergunta difícil. Porquê é que nós não fazemos isso? Não vou fazer essa pergunta. Porquê é que nós não fazemos isso? Porquê é que nós achamos que controlamos as coisas e conseguimos gerir as coisas, em vez de perceber que somos falhos e que não conseguimos ter a capacidade de resistir a certas coisas, porque a nossa carne tem essa matriz do pecado que vem lá de Adão e nós não conseguimos resistir. Porquê é que nós não usamos o exemplo que o Senhor Jesus nos deu lá em Mateus e não vamos ao Pai pedir ajuda? Porquê é que quando está o tal alfinete, em vez de eu ficar ali a olhar para ele, e olhar para o lado, olhar para ele, olhar para o lado, porquê é que eu não peço logo ao Senhor: ajuda-me para que eu não caia nesta tentação? Porquê é que eu não faço isso? Porque achamos que conseguimos gerir a nossa vida e não somos tão humildes quanto isso. Mas o que Jesus nos está a dizer aqui é outra coisa muito importante: é quando é que se pede ajuda para não cair em tentação? E o que a Bíblia também nos diz nesta mesma oração é todos os dias. E agora tu podes pensar: mas porquê que é todos os dias?
É simples, porque nesta mesma oração, o Senhor Jesus também nos diz, acho que é no versículo 11, que o Senhor Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A vossa versão diz: o pão nosso de cada dia dá-nos a semana toda, para eu congelar? Não diz, pois não. Diz: dai-nos hoje. Então, se o Senhor está a dizer aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, então quer dizer que é algo que nós devemos pedir quando? Todos os dias. Sabem? Voltamos agora para trás umas centenas de anos. Voltemos ao Antigo Testamento. O povo estava no deserto. O que é que acontecia quando o povo estava no deserto? Andou 40 anos no deserto a caminhar da Terra Prometida. A Bíblia diz-nos o quê? Que o povo, Deus preservou as roupas que não se estragaram, Deus preservou as sandálias que não se estragaram, o povo não tinha doenças, o povo era cuidado por Deus e o povo alimentava-se como? Todos os dias vinha do céu alimento que se chamava maná. E o que é que a Bíblia nos diz? Que aquele alimento vinha do céu, cada um podia pegar o que quisesse, comer o que quisesse, mas se tirasse uma porção que não comesse hoje, o que sobrasse para amanhã ficava estragado, já não se podia comer. Exceção era de sexta para sábado, como o Senhor instituiu o sábado, entre as mais coisa menos coisa, às 8 da noite de sexta-feira, às 8 da noite de sábado, o Senhor, como uma prova de fé e de fidelidade, o que é que fazia? Na sexta-feira dava o dobro de porção. Vejam bem o milagre. E o que eles comiam no sábado não estava estragado, mas no domingo já estaria, porque o domingo já era um novo dia e Deus já dava uma nova porção. Então, nós vemos desde o Antigo Testamento o quê? Que o pão de Deus, que a palavra de Deus, que o alimento de Deus deve ser quê? Diário. Portanto, Deus diz isto no Antigo Testamento e diz isto com Jesus quando diz que devemos pedir ajuda todos os dias. Vocês vejam bem, se eu estou a fazer uma oração em que digo: Senhor, o pão nosso de cada dia tu nos dás hoje. Eu devo pedir isto quando? Todos os dias. Imagina que tu tens um emprego em que o salário é pago diariamente. Imagina, não é pago nem à semana, como por exemplo em Inglaterra, nem é pago ao mês, como na maioria dos empregos que nós temos. Imagina todos os dias, quando chegas ao fim do dia, o teu patrão ou o chefe, quem quer que seja, tendo um valor por dia, o que quer que seja, chega lá, pega num envelope ou uma transferência MBWay, o que é que seja, diz assim: está aqui o teu salário diário. Ele vai-te dar o dia da manhã? Não. A gente pode não estar vivo e não trabalhar. Tudo pode acontecer. Ele vai-te dar o salário quando? Todos os dias. Se ele se esquecer, imagina, trabalhas das 9 às 6. Se ele se esquecer às 6 horas, arruma das tuas coisinhas, o que quer que seja o trabalho, e vens-te embora, se ele, naquele momento, não vem ter contigo, como sempre fez, para te dar o salário do dia, o que é que tu fazes? Esqueceu? É claro, não é? Porque a gente precisa, se nós não ganhamos ao mês, precisamos de todos os dias, temos que organizar a nossa economia familiar para todos os dias. Não é? Isto é um exemplo um bocado complicado, porque ninguém recebe ao dia normalmente, mas vamos imaginar. O que é que a gente faz? A gente diz: chefe, patrão, falta o pilinho do dia de hoje. E ele vem: estava aqui distraído a pensar no jogo, coisa e tal, e não sei o quê, e vem e traz. Então, se fosse esta situação do salário, nós pedimos, porque é que nós não pedimos a Deus todos os dias o pão que Ele tem que nos dar? O sustento que Ele tem que nos dar? E agradecer-lhe, claro, por isso. Porquê é que não fazemos isso? Porque criámos o hábito que as coisas são um dado adquirido e que Deus cuida de nós. Mas se Jesus nos deu uma indicação, é algo que nós temos que fazer, ok? Mas isto para nos dizer o quê? A tentação, tal como o pão, deve ser pedida todos os dias, ou aliás até em todos os momentos, pedir para o Senhor criar condições para que eu não tenha uma tentação onde eu possa cair. E Deus faz isso. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa: se nunca ninguém te disse isso, vou-te dizer hoje. Se não consegues ainda hoje ter um tempo devocional com Deus, se ainda hoje não consegues de alguma forma separar 5, 10 minutos, 15, meia hora, uma hora, o que for para estares com Deus, para ler a palavra, para ouvir a voz de Deus, se não consegues ainda ter esta disciplina de ler a palavra todos os dias, que a palavra é o alimento que nos traz paz, é o alimento que alimenta o nosso espírito, é o alimento que nos fortalece, que nos cria resiliência para enfrentar as dificuldades do dia e as tentações do dia. Se ainda não consegues fazer isso, pelo menos faz a oração do Pai Nosso todos os dias. Porque nesta oração estão condensados, nós podemos não ter a noção, mas estão condensados princípios espirituais poderosos, que mesmo que nós possamos dizer ainda sem entendimento, eu vou-te garantir uma coisa: ao fim de uma semana ou duas em que tu todos os dias faças a oração, nem que seja de uma forma rotineira,
o teu espírito começa a ser alimentado e a oração já muda o teu semblante, a oração muda o teu físico, a oração muda quem tu és. E mais do que isso, a nossa boca tem poder. Com a nossa boca nós declaramos o bem ou podemos declarar o mal. Então é importante nós percebermos isso. A oração do Pai Nosso é uma oração que tem um resumo de tudo o que é importante. Devemos fazer isso. Aliás, podemos fazer a oração do Pai Nosso várias vezes ao dia. Quando sentimos necessidade de orar e não sabemos o quê, a oração do Pai Nosso é básico. Mas então, voltando aqui, como é que eu peço ajuda ao Senhor? Orando, quando faço a oração do Pai Nosso. E não só. Eu não preciso de fazer a oração do Pai Nosso quando vejo ali o alfinete, que eu sei que a minha carne está logo a dizer, ninguém vê, eu meto no bolso e mais um para a minha coleção. Porque é uma coisa que nem tem valor, é mesmo porque eu gosto. Então, é nesta altura que eu oro e peço ao Senhor, Senhor, me ajude a ser capaz de resistir a algo que para mim é complicado. Me ajuda a ver ali o alfinete e a não pensar que tenho que ter aquele alfinete. Me ajuda a tornar esta minha área fraca numa área forte para que outros possam, através do meu exemplo, da minha mudança, perceber que é possível. Nós temos que fazer isso. Porque nós nunca sabemos quando eu vou ser capaz de resistir. Nós nunca sabemos. Imaginem, o alfinete ficou aqui. E todos os dias, eu hoje estou a ver o alfinete e resisto. Mas todos os dias, imaginem, todos os dias a gente vem aqui à igreja, todos os dias a gente vem ensaiar e todos os dias, era bom, chegámos ao ponto, temos ensaio todos os dias, não é? E todos os dias eu vejo o alfinete e todos os dias aquilo começa a mexer aqui. O que é que acontece se eu não pedir para Deus me tornar esta área fraca numa área forte? Eu, quando chegar à quinta-feira, tiro o alfinete. É certo, não vou dizer que isto é matemática, mas é quase. Porquê? A tentação está ali, eu não faço nada para que Deus mude o meu coração, então o que é que vai acontecer? Eu vou cair na tentação. Eu podia dar outros exemplos de coisas que a gente sabe que não deve ver, por exemplo, mas que andamos sempre lá perto daqueles sites, andamos sempre perto daqueles programas, andamos sempre perto daquilo, até que às tantas, sem querer, o nosso dedo. Eu nem queria, malandro. Não, gente, somos nós que armamos em sonsos e que achamos que... Mas Deus sabe o que é que era e Deus sabe que podia ser evitado. Porquê? Porque nós ficamos ali estribados no nosso entendimento. Não, eu consigo. Atenção, eu não estou com isto a dizer que não haja circunstâncias ou situações na nossa vida em que nós temos que ser fortes e nos manter firmes. Nada disso. Eu estou a dizer não brincar com coisas que eu sei que é difícil para mim e que Deus me pode ajudar. E que Deus quer ajudar-me. E que nós, infelizmente, ao longo dos anos, muitas vezes não percebemos que Deus nos pode ajudar, porque muitas vezes se diz, eu vou dizer uma coisa que é verdade, mas que pode ser mal interpretado. O que é que nós somos ensinados? Nós somos ensinados que quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar connosco. É ou não é? E é verdade, isto é bíblico. E que quando nós somos batizados no Espírito Santo, os dons espirituais começam a ser ativados em nós, o fruto do Espírito começa a ser algo mais real em nós, não é? Nós sabemos, entre eles vem aí o domínio próprio, a capacidade de a gente resistir. Claro que sim. Eu não estou a dizer que nada disto é verdade. Eu estou a dizer é que como a nossa carne é fraca, mesmo com a ajuda do Espírito Santo muitas vezes, nós esquecemos que o Espírito Santo nos ajuda. Nós esquecemos que Ele nos fortalece e nos tira daquela situação complicada. Nós esquecemos que Ele nos tira daquele aperto. E há coisas tão fáceis. Eu podia dar-vos vou-vos dar um exemplo mais claro ainda, que quase todos nós conhecemos, que é a dificuldade de nós irmos no trânsito, vem alguém que acha que é o Emerson Fittipaldi da vida, e os mais novos não sabem quem é, foi um grande piloto de Fórmula 1 há muitos anos atrás. Não é? Os mais novos só conhecem o Ayrton Senna, o Binho Barrichello, essas coisas. Antes deles havia o Nelson Piquet, que era mais... Há quem diga que o Nelson Piquet, o carro dele só tinha o acelerador, não tinha travão, porque ele nunca travava, tinha sempre a direita. Mas a verdade é que qual de nós é que não vai no trânsito e já viu uma manobra de alguém e a vontade é dizer alguma coisa sobre a mãe daquela pessoa, ou sobre a mulher, ou sobre o marido? Qual de nós? Porque vê-se manobras horríveis. O que é que a gente tem que fazer? Vamos deixar de andar de carro?
Não, a gente tem que andar de carro. É ou não é? Nós temos que ir trabalhar, temos que fazer essas coisas. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que nos fortalecer, obviamente lendo a palavra. Mas quando vem a situação daquela pessoa que atravessa o carro à frente de nós e que a gente tem que travar para não bater, a tentação de dizer alguma coisa vem. O que é que nós temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo trava a minha boca. É a única forma de nós domesticarmos este animalzinho humano que anda por aqui e que muitas vezes tenta pôr as garras de fora e fazer aquilo que o Espírito não quer que faça. Isto quer dizer o quê? O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia, é aquele que nos controla, é aquele que controla no bom sentido o nosso coração quando nós pedimos ajuda. Só que há algo que tem que ser dito e que a ideia que eu tenho é que possa ser aquele pormenor que nos tem faltado até hoje para nós percebermos que podemos ser capazes de lidar com aquela situação, de ultrapassá-la, que é uma coisa muito importante e que nós temos que perceber que se chama a graça do Senhor Jesus. Porquê? Deixem-me ler-vos aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 4, e ler o versículo 16. Vamos ler assim, que é mais fácil. O que é que o Senhor nos diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16? Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o que é que nós percebemos aqui? Que há um trono que é o trono da graça. A Bíblia nos diz isso, que há um trono da graça, onde Deus reina nesse trono, Deus está assentado nesse trono. E o Senhor diz-nos aqui que nós podemos chegar a esse trono com confiança, temos que nos achegar com confiança para alcançar o quê? A misericórdia, há versões que dizem o conforto, não é? A misericórdia de graça para sermos ajudados. Então, eu não vou falar do trono da graça, que isso era, só isso era mais 2 horas. O que é que eu quero mostrar-nos que é algo que se calhar nós temos estado a vida toda, sabem, aquela situação em que às vezes estão 3 pessoas a resolver um problema, seja ele qual for, uma coisa que não, um puzzle, e depois chega alguém de fora, está aqui a pecinha, não é? Os outros estão ali há 3 horas, olhar para a peça, olhar para a peça, olhar para a peça, depois chega alguém, é já aqui, pim, leva a medalha de ouro, é o campeão do puzzle. Porquê? Estava à frente dos olhos de todos, estava ou não estava a peça? Mas a gente não via. Às vezes há coisas que estão à frente dos olhos de todos aqui na Bíblia, mas por N razões nós não vimos, não olhámos para ali, não tivemos essa revelação. E o que Deus às vezes nos faz é, ninguém é melhor que ninguém, mas Deus chama alguém e diz, olha este pormenor aqui. E esse pormenor faz toda a diferença na nossa vida. Este trono da graça, esta graça que o Senhor fala aqui em Hebreus 4,16, é a mesma graça que o Senhor diz lá em Efésios, acho que é no capítulo 2, em que o Senhor diz que pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé, dizem algumas versões, porque isto não vem de vós, mas vem de Deus. Acho que é mais ou menos assim que o versículo diz. Ou seja, esse é o problema, é que nós achamos que a graça de Deus se esgotou ali no momento da salvação. No momento em que nós com a nossa boca dizemos, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais essa velha vida, eu não quero mais ser aquela pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente e te peço que venhas morar no meu coração e que mudes a minha vida. Nós achamos que a graça se esgotou ali, mas a graça não se esgotou ali. Claro, longe de dizer que não é importante a salvação mediante a fé através da... Claro que é. Estamos a declarar que o sacrifício que Jesus fez na cruz, além de não ser em vão, além de ser um sacrifício elevadíssimo, pagou um preço alto pela nossa vida, nós não estamos a tirar o valor a isso. Estamos a dizer que não se esgotou ali o sacrifício de Jesus. Aquele sacrifício que nos trouxe essa graça, que nos permite ter livre acesso ao Pai, que nos trouxe essa graça, que nos permite entender quem nós somos e como somos falhos e como Jesus pode, através dessa graça, nos modificar, não se pode esgotar ali. Cada gota de sangue que foi vertida ali naquela cruz não se pode esgotar na minha salvação e na tua salvação. Cada gota de sangue tem que ser valorizada neste trono da graça que está em Hebreus. E a Igreja, ao longo destes 500 anos, desde que Martinho Lutero veio com a mudança destes princípios, a Igreja tem dado ênfase somente à salvação e à graça da salvação. Claro que é um momento que marca a diferença nas nossas vidas. Se não houvesse a salvação, não estávamos aqui.
Se não houvesse salvação, nem percebíamos o que era, não sabíamos nada disso. Claro, só que este momento maravilhoso, a salvação, não pode ser um momento onde se esgota. A graça do Senhor não serve só para a gente pecar e Deus vir lá depois, pronto. A minha graça vai perdoar o teu pecado, a minha graça vai fazer com que tu possas voltar ao céu, a minha graça vai te limpar os... Não, claro que isso é importante porque nós continuamos a cair e a fazer coisas, claro, mas a graça de Deus é o que nos capacita, o que nos dá, o empowerment para nós não cairmos na tentação, para resistirmos na tentação. A graça do Senhor é o que nos dá, através do poder que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, que nos permite vir a tentação, virmos o tal alfinetezinho ali e aquilo para mim nem ser um problema, porque eu já fui ao trono da graça hoje. Então, se eu for ao trono da graça, como diz lá em Hebreus, todos os dias, se eu for ao trono da graça para me revestir da graça e do poder do Senhor, se eu me revestir dessa graça, eu não estou a banalizar a graça, atenção, nada que se pareça. A graça, só por si só, a definição de graça é um favor imerecido de Deus. Eu não mereço a graça do Senhor na minha vida. Eu não mereço a salvação que Jesus me deu. Nenhum de nós merece. Não é porque somos mais bonitos, mais altos, mais baixos, mais bonzinhos. Ai, nunca matei ninguém. Não é por aí. A gente não pode entrar por aí. Todos nós fomos concebidos em pecado e vivemos em pecado. Temos uma natureza pecaminosa até ao dia em que Jesus mudou a nossa natureza. E ponto final. A Bíblia é resumida em 10 segundos. Não estou a tirar o valor nem a banalizar. Mas a verdade é que, da mesma forma que eu devo fazer a oração do Pai Nosso todos os dias, da mesma forma que eu devo ter o meu devocional com Deus todos os dias para me alimentar, essa graça, quando eu me aproprio dessa graça, quando eu peço ao Senhor essa graça, esse conforto para eu lidar com a tentação. Deixem-me voltar aqui a ler o versículo 16. Só para não haver dúvidas. Alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça que o Senhor diz para eu ir buscar ao trono da graça, esta graça não é para eu andar na rua convencido que sou melhor que ninguém. Esta graça é para eu, tal como o apóstolo Paulo, que sabia que tinha um espinho na carne, e não vamos também entrar por aí, e que sabia que havia coisas que ele não conseguia fazer como deveria, mas Deus lhe dizia, ok, a minha graça te basta. Esta graça serve para eu perceber, na minha humildade, na minha incapacidade, é Deus quem me ajuda para ter o conforto no momento oportuno e não cair em tentação. É esta graça que me permite ver aquilo ali e deixar de me tentar. Continua lá o alfinete que eu queria tanto para a minha coleção, mas eu olho para ele como olho para o microfone e não me faz diferença nenhuma. E eu não só resisto à tentação, como eu resisto de uma forma que não me dói. Porque às vezes há resistência à tentação que a gente fica... Mas se eu estou com a graça de Deus, se o Senhor entrou com a graça dele na minha vida, nós percebemos que fica diferente. Este trono que o Senhor diz aqui é o trono onde temos misericórdia e socorro oportuno. É o trono onde nós devemos ir todos os dias para pedir, Senhor, me ajuda, porque eu sou tão fraco. Eu nem sei o que vai ser o dia de hoje, mas eu sei que a tentação vai vir. Que o diabo trabalha bem, ele é um bom trabalhador, ok? Ele sabe o seu papel, ele sabe o que tem que fazer, então ele vai colocar as pessoas certas para dizer a palavra que me vai desorientar e que me vai levar a explodir. Ele vai pôr aquele condutor maravilhoso a fazer a manobra. Ele sabe quais são as áreas que eu coisa. Ele vai pôr aquela pessoa que às vezes está mais próxima de mim, é que me vai tentar tirar o domínio próprio. O diabo sabe fazer isso. Como é que eu resisto a isso? Indo ao trono da graça. Indo a este trono da graça. Porque é este trono que nos permite aprender, ser capacitados para resistirmos à tentação, de modo a que a tentação não vir pecado. Que esse é o grande problema. A tentação virá um pecado. Se nós aprendermos, deixa-me dizer isto de uma forma mais simples, se nós aprendermos a ir ao trono da graça, revestir-me dessa capacidade que o Senhor me dá para resistir, nós vamos deixar de andar de queda em queda, de pecado em pecado, de perdão em perdão, para andarmos de glória em glória, que é o que o Senhor quer que a gente faça. Quando o Senhor nos diz que nós devemos andar de glória em glória, não é somente ao domingo, quando estamos na igreja, num ambiente confortável, num ambiente seguro. É à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado. Quando o mundo vem com as suas coisas, quando o mundo vem com as suas estratégias para nos levar a cair. E o que o Senhor nos diz é que há um trono onde eu tenho que fazer isso. E eu tenho que ir a esse trono com
fé. Deixa-me dizer-te outra coisa, que há bocadinho a gente leu também, lá, não falei de Efésios, essa graça que nos salva mediante a fé. Se nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estivermos a ler, da mesma forma que eu estou aqui a ler as cifras da música, se eu disser assim, o controle ainda está na palma de suas mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que é que vocês fazem a seguir de eu dizer isto? Nada. Mudou alguma coisa? Não. Se for cantado, muda. É ou não é? Mal comparado, se eu disser que aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, da mesma forma que li isto aqui, sabem o que é que fez? Nada. É pela fé. É pela fé que eu alcanço o sacrifício que Jesus fez. É com um coração arrependido. Se o meu coração não se arrepende, Senhor Jesus, eu quero que sejas o meu Senhor e Salvador, mas o meu coração diz que amanhã vou fazer a mesma coisa que fiz hoje, eu não mudei nada na minha vida. E isto é exatamente a situação da tentação. Vence como? Vence, obviamente, capacitado pelo Senhor através da graça, mas com uma decisão minha que não vou fazer aquilo. Obviamente. Uma decisão minha que eu não quero mais aquilo. Não. A diferença é que a graça do Senhor sobre a minha vida dá-me a força para eu poder dizer que não quero aquilo e tomar a decisão certa. E sem a graça, eu não sou capaz de tomar essa decisão. Mas porquê é que é importante ir ao trono da graça todos os dias? Porquê é que é importante capacitarmos junto do Senhor todos os dias? Porque o diabo não se cansa e não vai desistir. E vai tentar, pode não tentar esta semana, mas mais tarde ou mais cedo vai colocar o alfinete para eu tentar ver se aquilo ainda me atrai. Vai tentar criar as circunstâncias. Porque ele sabe que o ser humano é falho. Ele sabe que a natureza humana nos leva, ao fim de algum tempo, a pensarmos, a interiorizarmos que somos capazes de tudo sozinhos. E ele sabe que quando a vida nos corre muito bem e quando nós começamos a ser capazes de tudo sozinhos, o que é que temos tendência a fazer? Deixar de ler a palavra, deixar de vir à igreja, deixar de ter o nosso tempo com Deus. E quando isso acontece, e já nem estou a falar de ir ao trono da graça, isso é logo o primeiro, que eu deixo de ir porque acho que já não é preciso. E quando isso acontece, eu fico o quê? Eu fico fragilizado, eu fico fraco e fico mais facilmente atingível por Ele através das circunstâncias que Ele sabe que em tempos foi uma área fraca minha. Então Ele vai tentar o quê? Exatamente a mesma coisa que sempre tentou e vai colocar essa mesma tentação. Por isso, eu tenho que fazer isto todos os dias. E agora tu podes pensar assim, mas é mesmo assim? É. Deixa-me dar-te um exemplo. Quem é que aqui já alguma vez teve dores de garganta? Laringites, afins, é a coisa mais básica. O que é que a gente faz quando vai ao médico e tem uma laringite ou uma faringite? Toma um antibiótico. O que é que a gente tem que fazer? Toma de 8 em 8 horas, ou 12 em 12 horas, durante 7 dias, ou 8 ou 10 dias. Se a gente não fizer isso, acontece o quê? Não cura. É ou não é? Alguém gosta de tomar antibiótico de 8 em 8 horas ou 12 em 12? Ter aquela obrigação? Não. Mas temos que o fazer. Porquê? Porque é a forma do nosso corpo ficar bem. Quem diz uma dor de garganta diz uma infecção qualquer que se tenha, ou o que quer que seja. Temos que tomar um remédio, temos que não comer doces durante X dias, sei lá, temos que fazer alguma coisa. Para quê? Para o nosso corpo ter saúde. Queres ter saúde no teu espírito? Ora todos os dias. Queres ter saúde no teu corpo? Ora todos os dias, porque se o espírito, se o nosso espírito estiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, a nossa alma vai funcionar bem, vai estar alinhada e o nosso corpo também vai estar bem. Queres não ter uma tentação em que possas cair facilmente? Vai ao trono da graça todos os dias. É tudo uma opção nossa. Nós podemos ir ao médico, agora pensa assim, vais ao médico amanhã, tens uma dor de garganta. Isto é um cenário, vai ter dor de garganta, amém? Se não vão dizer, vou ter dor de garganta, não. Nem o Senhor vos vai recolher esta noite, era um cenário hipotético. Nem vão ter dores de garganta. Agora também não se ponham a comer coisas geladas que eu disse que não vão ter dores de garganta, porque se comerem vão ter. Perceberam onde eu quero chegar? Imagina que amanhã vais ao médico e tens dor de garganta. Ele diz-te para tomares 10 dias de antibiótico. E tu decides só tomar o próprio dia. Se aquilo não for muito mau, aquilo ao fim das primeiras 2 ou 3 dias a gente sente uma melhorazita. É ou não é? Depois piora. Paraste. Até deitaste a carteira fora. Não vou tomar mais. Pimba, lixo com aquilo. Chegas a quinta-feira, vais ao médico outra vez. Se o médico for o Dr. House, dá-te logo com a bengala na cabeça quando lá entrares. Porque dizes,
Eu não tomei um antibiótico e ele, dá-te logo com a bengala na cabeça. Se for um dos outros, não, porque é dinheirinho que ele está a ganhar. E a farmacêutica também. Mas a verdade é, se o médico for um médico assim um bocado mais bruto, como eu às vezes sou, vai dizer assim, mas está aqui porquê? Dá-me a garganta, tomou um antibiótico. Não, burro. É o que diz logo na hora. Então, se eu lhe dei a solução e você não quis fazer, agora vem cá outra vez, está bem, olha, vou já passar a receita para 3 meses, assim, de semana sim, semana não, você vai comprar. É a mesma coisa. Se a receita que a Bíblia nos dá é buscarmos de Deus a força, a capacitação para não cairmos na circunstância ou na tentação, se nós só fazemos enquanto o calo está a apertar, como se costuma dizer, e quando começa a aliviar não fazemos, o que é que vai acontecer? Vai voltar o problema, vai voltar a circunstância, vamos voltar a ficar fracos e vamos voltar a ter essa tentação. Não estou a chamar ninguém de burro, só o médico é que chama. Não, eu nunca chamo. Mas, brincadeiras à parte, esta é a verdade. É que nós temos que realmente fazer as coisas certas, principalmente para ficarmos fortes. Porque o trono da graça não é um amuleto. Agora, não se fique com a ideia que, não, eu em fé vou orar ao Senhor todos os dias, vou pedir para que o Senhor me fortaleça e eu estou imune. Não estou a falar disso. O diabo continua a tentar fazer as coisas. Eu estou a dizer é que eu estou capacitado pelo Senhor para ter os meus olhinhos abertos e perceber que aquele problema eu consigo resistir e consigo não cair nele. Ok? Isto aqui não há imunidade ao pecado nem imunidade à tentação. O que há é uma capacitação para eu perceber que sou capaz de fazer, acima de tudo, para eu me fortalecer. O que a Bíblia nos diz, e agora aqui é uma interpretação minha, mas que eu acho que é importante, o que a Bíblia nos diz é que se eu vou ao trono da graça com fé, nesse momento eu estou a abrir o meu coração com Deus. E isso é meio caminho para Deus perceber onde é que no meu coração há um problema, onde é que no meu coração há uma debilidade, onde é que no meu coração há uma fragilidade que faz com que essa tentação tenha tanto poder sobre a minha vida e que eu consiga facilmente sucumbir a ela. Resumindo, estou a terminar. O que nós temos que perceber é algo tão simples como a solução para a tentação nunca vai ser minha. A solução para não cair em tentação nunca vai vir de mim. Vai vir sempre do Senhor. De mim vai vir a decisão. E se eu decidir bem, eu vou ficando cada vez mais fortalecido. Se eu decidir mal, eu vou cair em pecado mais tarde ou mais cedo. E isso é o que é o mais importante. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé para podermos orar. Cada um de nós sabe certamente quais são as dificuldades que tem. Cada um de nós sabe certamente quais são aquelas áreas onde mais facilmente somos tentados. Talvez até algum de nós esteja a lutar com uma tentação neste momento. Talvez algum de nós esteja a fazer isso. E o que o Senhor te está a dizer hoje, o que o Senhor me está a dizer hoje, é que nós não estamos sozinhos nessa batalha. O que o Senhor nos está a dizer hoje é que, independentemente das circunstâncias poderem ser difíceis, independentemente da tentação ser algo com a qual eu luto e me debato todos os dias, o que o Senhor me está a dizer é: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui pronto para cuidar de ti. Eu estou aqui pronto para te fortalecer. Eu estou aqui pronto para te capacitar. Eu estou aqui pronto para te dizer o que fazer, o que não fazer. Mas mais do que isso, eu estou aqui pronto para, através do meu amor, te mostrar que é possível não cair nessa tentação. É possível teres uma vida em abundância. É possível não pôres em causa a tua vida eterna comigo. É possível não pôres em causa uma vida santa. É possível não pôres em causa a tua família. É possível não pôres em causa o teu fim. É possível não pôres em causa as tuas gerações seguintes. É possível não pôres em causa os teus filhos, nem os filhos dos teus filhos, nem os filhos dos filhos dos teus filhos. E o que o Senhor nos está a dizer hoje é nesse trono que nós encontramos descanso, é nesse trono que nós encontramos capacitação, porque a graça dele é algo que é maravilhoso. Senhor Espírito Santo, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos esta manhã, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que tu possas
vir falar com cada um de nós nesta hora, Senhor. Tu nos possas vir trazer o entendimento, se há uma tentação, se há uma área fraca na nossa vida, tu nos possas mostrar isso agora, Senhor. Se há uma tentação com a qual algum de nós está a lutar, que tu nos possas vir mostrar que isso é uma tentação, que não é um hábito, não é uma rotina, é uma tentação que nos vai levar ao pecado. Mas mostra-nos também, Senhor Espírito Santo, que através da Tua graça é possível não só resistir, mas ser capacitados para que isso não seja mais uma área fraca na nossa vida. Eu oro, meu Deus. Eu oro-te pedindo que possas tocar no coração de cada um dos meus irmãos agora. Tua palavra nos diz, tu sonda o nosso coração e esquadrinha as nossas mentes. Então, sonda o nosso coração agora. Vê se há no nosso coração algo que nos possa impedir de ter essa vida abundante contigo. Vê se há algo no nosso coração, Senhor, que nos impede de alguma forma de viver essa liberdade contigo. Vê se há algo no nosso coração, Senhor, que possa ser um impedimento para termos essa vida eterna contigo, Deus. E mostra-nos aquilo que temos que mudar, mas mostra-nos que é possível mudar, Senhor. Que através da Tua graça nos possas ministrar, Senhor. Que através da Tua graça possas ministrar a cada um de nós essa mudança, essa capacidade de resistir. Pega no Teu pão. Senhor, este pão que simboliza o corpo de Jesus. Este pão que simboliza a palavra santa do Senhor Jesus. Nós tomamos este pão declarando que não queremos mais viver pela nossa própria palavra, não queremos mais viver pela nossa própria força, não queremos mais viver pelo nosso próprio achismo, não queremos mais viver por aquilo que achamos que é bom ou que é errado, mas queremos viver pela Tua palavra. E hoje, ao querer viver pela Tua palavra, nós declaramos sobre a nossa vida que não há tentação a que nós não consigamos resistir. Hoje declaramos que queremos ser como José e não como Davi. Hoje declaramos que mesmo que a tentação venha, queremos estar fortalecidos pela Tua palavra, queremos orar, queremos buscar a Tua palavra para nos fortalecer em todo o tempo. E sempre o Senhor responde. É o que nós declaramos hoje no nome santo de Jesus. A minha graça te basta. Que graça, Senhor. Que graça é essa? Uma vez eu questionei e Ele me respondeu com sua doce voz. A força do meu amor. A minha força se aperfeiçoa nos fracos. Deleita-te em minha presença. Nos purifica. Te abriga em minhas asas. Nos capacita a enfrentar cada desafio. E a minha graça te bastará. Louvado pois seja ela vale mais que a vida. Mais Obrigado, que a vida. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por cada adversidade, Senhor, que vamos ultrapassando, que vamos vencendo. Nos faz ser melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Suprema graça divina. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz. Porque através desse sacrifício a Tua graça é real nas nossas vidas, mas também o Teu sangue é real sobre as nossas vidas. E eu declaro isso. Declaro que o sangue de Jesus está sobre a Tua vida. O sangue de Jesus está sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos, mesmo sobre aqueles que ainda não acreditam que isso é possível, mas está possível. O poder do sangue é muito maior do que a incredulidade de alguém. Deus, nós declaramos com este sumo de uva que se chama sangue. Nós declaramos que não podemos ser mais hoje como éramos ontem. E hoje declaramos, prendemos que há um trono da graça. E que hoje, ao bebermos este copo, ao bebermos este sumo de uva, renovamos a nossa aliança contigo, Senhor Jesus. Hoje te dizemos que não queremos mais estar nesse caminho, não queremos mais assentar junto aos pecadores, não queremos mais andar fora dos escarnecedores, não queremos mais sentar à mesa, Senhor, com alguém que não honra o Teu nome, com alguém que não glorifica o Teu nome. Declaramos mais que a nossa mesa não será uma mesa mais onde o Teu nome não seja honrado e glorificado em todo o tempo. Que a nossa vida possa ser esse altar onde Tu tenhas prazer em estar, Senhor. Quando formos ao trono da graça, esquecemos que é pelo sangue que temos esse direito de ir ao trono da graça. Muito obrigado. E hoje celebramos esta ceia contigo, Senhor Jesus. Porque te amamos, porque te honramos e porque te respeitamos. Podemos beber.
obrigado por tudo o que tens mostrado a cada um de nós, Senhor, que é importante fazer, que é importante mudar. Senhor, nós hoje declaramos que não queremos mais retroceder para aquilo que já fomos um dia. Não queremos mais voltar àquele tempo em que não te conhecíamos. Não queremos mais voltar àquele tempo em que te conhecíamos, mas não te honrávamos com a nossa vida, não te honrávamos com a nossa pureza, não te honrávamos com a nossa santidade, Senhor. Queremos ser homens e mulheres que te honram com os nossos lábios, que te honram com os nossos pensamentos, que te honram com os nossos olhos, que te honram com o nosso comportamento, Senhor. E nos ajuda, Senhor, se ainda não somos capazes de fazer isto, Senhor. Nos ajuda através dessa graça maravilhosa, dessa graça bondosa, dessa graça... Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não voltarmos a cair amanhã naquilo que caímos ontem, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Deus, eu oro também por cada finança que foi trazida, cada dízimo, cada oferta, Deus. Que sabemos, meu Pai, que te honramos também com as finanças. Sabemos que te honramos quando cumprimos os princípios bíblicos. Sabemos que te honramos quando dizemos nada é nosso, mas tudo é teu, Senhor. Então te devolvemos o que é teu e semeamos para que a colheita continue, o teu reino avance, o teu reino avance. E o pobre e o necessitado tenha, a viúva e o órfão também, Senhor. E eu declaro que sobre as nossas mesas nada faltará. Não faltará farinha na assadeira, não faltará azeite na botija, porque te honramos, Senhor, com a nossa renda, Senhor. Às vezes com dificuldade, mas cumprimos, meu Deus, porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso proverá aquilo que nós necessitamos. E não nos deixam faltar nada até hoje. E nós temos essa fé, temos essa confiança e essa fé. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus de Nazaré e a doce consolação do maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de nós. Não somente até ao dia em que o Senhor venha reinar connosco, mas que seja todos os dias percebamos que é connosco que Ele está. Todos os dias nós percebemos que é com o nosso casamento que Ele está. Todos os dias precisamos perceber que é com a nossa família que o Senhor Jesus quer estar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus te capacite através da sua graça a lutar contra aquilo que te apoquenta, a lutar contra essas coisas que não sabes sequer explicar, mas que te tiram tanta vez do tempo. Tem uma semana abençoada, tem um mês abençoado, tem um final de mês maravilhoso, mas acima de tudo não te esqueças que onde o Senhor te plantar a partir de hoje é porque o Senhor quer que a sua graça possa chegar lá através de ti, através da tua boca, através do teu comportamento, através da forma como te vestes, da forma como falas, da forma como honras quem está contigo. Que essa graça maravilhosa possa sair da tua boca cada vez que orares por alguém. E o Senhor vai usar a tua vida para orares por alguém esta semana. Não tenhas medo, não te intimides. Ser ousado e ser ousada. Se o Senhor criar esta situação, é porque o Senhor quer que a sua graça seja manifestada naquele lugar. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.